com outros neurônios. Ou seja, se a gente pega uma região pequenininha do nosso cérebro, tem mais conexão sináptica do que galáxias existem no universo, do que estrelas existem na nossa galáxia. Então, de fato, nosso cérebro é o organismo vivo mais complexo que a gente tem conhecimento hoje, por isso que é tão difícil a gente compreender bem o seu funcionamento. E aí, basicamente, eu vou explicar para vocês, então, como é que é a nossa anatomia dos neurônios, certo? Vou passar um pouquinho aqui para que vocês possam acompanhar comigo. A gente entrando no córtex cerebral e vendo lá a fundo o que é está ocorrendo na nossa mente, que a gente vai chegar ao seguinte, uma rede de neurônios. Nossos neurônios eles trabalham como se fosse uma nuvem mesmo. Então são uma multidão enorme de neurônios trabalhando, todos eles produzindo esses impulsos nervosos e se comunicando uns com os outros, certo? É importante que a gente note também que os neurônios eles não têm uma forma correta. Os neurônios não são todos iguais uns aos outros. Aliás, eles, durante a sua vida, eles até se modificam, criam outras conexões sinápticas, até porque eles estão sempre todos sendo carregados eletricamente, né? Então eles transportam esses impulsos nervosos de um neurônio para o outro, certo? E cada neurônio, dependendo da sua forma, da sua citologia, ele vai transportar essa informação de uma maneira um pouco específica, né? Por exemplo, esses neurônios que estão destacados aqui são neurônios piramidais. Eles têm axônios bem definidos e transportam essa informação de forma bem linear. E aí, como eu disse a vocês, todos eles trabalhando em conjunto faz com que, o quê? Se a gente conseguir analisar exatamente essas populações neuronais de uma determinada região, a gente vai ver uma atividade que está ocorrendo específica no nosso cérebro. Uma coisa a ciência ainda não consegue compreender hoje é o código, a linguagem desses neurônios ainda. Mas, basicamente, a gente sabe as áreas cerebrais que eles estão trabalhando. De uma forma mais próxima, a gente pode observar o seguinte, o neurônio ele tem um núcleo dele, certo? Tem os dendritos, que são umas terminações nervosas mais finas. Os dendritos, eles recebem as informações dos impulsos nervosos passam pelo núcleo, vem pelo axônio, que é uma capilaridade mais fina, e esse axônio leva a informação até a sinapse. A sinapse é um ponto de contato que está entre um neurônio e o outro. Os neurônios não se encostam, eles estão separados pela sinapse, e as informações do axônio são transportadas quimicamente para o neurônio seguinte, e isso tudo ocorrendo muito rapidamente. Isso milésimos de segundo, cada informação dessa é transportada de um neurônio para outro, dos dendritos, passa pelo núcleo, o axônio, até chegar à sinapse, e quimicamente os neurotransmissores passam essa informação para o neurônio seguinte, fazendo um novo impulso nervoso no próximo neurônio. Então, basicamente, como eu estava explicando, os neurônios eles possuem os dendritos, esses dendritos eles têm conexões sinápticas com outros neurônios, os impulsos nervosos entram aqui, passam pelo núcleo, vão pelo axônio até o telodendro, que é onde eles se comunicam com os neurônios seguintes, e aí sim, o transporte da informação é feito através do nosso sistema nervoso, e como eu disse para vocês, eles se comunicam através de impulsos nervosos, impulsos elétricos, e o ponto de contato, onde na verdade eles não se encostam, mas é onde a informação é passada de um neurônio para outro, se chama sinapse. E basicamente é assim que funcionam os neurônios no nosso cérebro. E como eu disse para vocês, houve algumas tecnologias nos últimos anos que permitiram que a gente pudesse compreender muito melhor o funcionamento do sistema nervoso. A principal delas, que é a ressonância magnética, ela ocorre graças à propriedade do nosso cérebro. A propriedade não, mas a característica dele de ser muito vascularizado. O que acontece? Para que esses impulsos nervosos sejam gerados pelos neurônios, eles precisam de energia. A energia é transportada por onde? Pelo nosso sangue. Então, quando os neurônios de um determinado local estão exercendo uma função neural naquela região, é necessário que haja uma vascularização mais intensa naquela área. Para quê? Para que os neurônios consigam trabalhar de acordo com a necessidade. E a ressonância magnética, através de digamos assim, ela produz um grande campo magnético que excita as moléculas que estão no nosso cérebro, no nosso sangue, e permite identificar exatamente quais são as áreas da nossa mente que estão mais vascularizadas. E aí, essa ressonância ela é feita através de um equipamento, onde o paciente entra no tubo, ele é acompanhado por um profissional que se comunica com ele por microfone, e ele vai dando instruções e aí a pessoa tem que fazer algumas tarefas. E a partir dessas tarefas, eles vão mapeando o cérebro dessa pessoa para entender, de fato, o que está acontecendo na mente daquela pessoa. Será que ela está irritada? Será que ela está ansiosa para o que vai acontecer? Quais são as áreas que estão sendo ativadas? Para entender, de fato, como é que funciona o comportamento daquela pessoa para determinada tarefa que eles querem descobrir, na verdade. Então, isso ocorre, e com isso eles produzem essas imagens. Essas imagens que vocês estão vendo acinzentadas são depois superpostas a imagens coloridas, que
que são justamente, são superpostos eletronicamente, né, são justamente os pontos onde há mais vascularização sanguínea, ou seja, já que o nosso cérebro ele funciona a partir de localizações específicas de determinadas funções, esse sistema permite que a gente identifique exatamente quais funções estão sendo exercidas, ou quais os momentos, quais as funções neurais que estão ocorrendo no nosso cérebro em determinada circunstância. Né? Aqui basicamente vai continuar apresentando, e eu vou passar agora para o eletroencefalograma, que foi um método de pesquisa que surgiu um pouco antes da ressonância magnética funcional, e que na verdade ele funciona a partir da propriedade cerebral de, como é que chama? Impulso nervoso, de produzir eletricidade, como eu disse para vocês. Essa eletricidade, quando ela é captada através de uma touca que é colocada na cabeça, com eletródios, ela é posicionada sobre o córtex humano, e a partir disso ela consegue captar a eletricidade que está ocorrendo em determinada região. Portanto, se há pontos onde a eletricidade está mais excitada ou menos excitada, é possível saber qual função neural está ocorrendo com mais intensidade ou menos intensidade no cérebro. Isso depois é analisado pelo profissional, ele vai enxergando cada eletrodo desse, qual está sendo o grau de excitabilidade naquele local, para identificar quais são as funções que estão ocorrendo no cérebro. Né? E ao invés de gerar uma imagem, como vocês viram antes, aqui eles geram um gráfico, como um gráfico que a gente vê na física, que explica, que a gente vê de som, de energia e tudo mais. Basicamente é assim que a neurociência evoluiu nos últimos anos. Né? Então a gente vai olhar agora já para o olhar comercial, a gente já vai dar uma investigada no marketing. Né? Como a maioria de nós aqui já tem uma certa, digamos assim, proximidade, todos nós praticamente já sabemos que o marketing busca o quê? Busca uma satisfação recíproca. Tanto o consumidor quanto a empresa querem sair satisfeitos com determinada transação. O consumidor dá um determinado dinheiro, a empresa te entrega um produto, um serviço, um valor. E a administração de marketing, ela basicamente visa conseguir essa satisfação recíproca. E ela tem algumas estratégias para conseguir isso. As mais conhecidas delas são justamente no composto de marketing. Que eles especificam determinados pontos que devem ser atentados para que se consiga atingir esse objetivo. Os principais deles são os 4Ps famosos, que depois evoluíram para o 4C, mas que basicamente eles são interrelacionados, digamos assim. Né? O preço, que seria basicamente como a gente vai posicionar esse produto no mercado, o produto em si, como é que a gente vai conceber, quais benefícios a gente vai entregar, quais são as características, a promoção, como é que a gente vai comunicar isso para o nosso consumidor e como é que a gente vai dar isso para ele, como é que a gente vai oferecer isso, qual ambiente vai estar encontrado, como vai ser a distribuição desse produto. Isso tudo compõe a administração de marketing. E para que ela possa ser bem feita, normalmente o que se faz antes é o quê? Uma pesquisa de marketing. A pesquisa de marketing ela pode ser uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, basicamente falando. A pesquisa qualitativa ela aborda uma quantidade pequena de pessoas, só que ela tem uma profundidade maior. Ela busca ter mais informações sobre aquela pessoa, busca ter ideias, busca ter inspirações, busca ter insights. Já a quantitativa não. Ela pega uma grande quantidade de pessoas e a partir disso ela vai buscar respostas objetivas, vai quantificar de fato um determinado dado que eles estão precisando encontrar. Então a pesquisa, quando ela vai ser composta, ela primeiro tem que identificar qual é o problema, o que a empresa precisa resolver, que essa pesquisa vai oferecer para a gente. Então ela define o projeto, coleta os dados, analisa e depois vai dar as soluções necessárias para poder resolver essa situação. Então basicamente, é isso que a gente precisa entender sobre o marketing, e aí a gente entra no comportamento do consumidor, no entendimento do comportamento do consumidor. Porque é isso que o marketing busca entender hoje. Ele busca entender o consumidor para poder entregar o produto que ele deseja, para poder satisfazê-lo da melhor forma. Então, existem vários fatores que influenciam o comportamento do consumidor, os principais deles, que as ciências sociais estudam. São os fatores culturais, os fatores sociais, os fatores pessoais, unidade, profissão, orçamento, personalidade, e principalmente que a gente precisa entender os fatores psicológicos. Porque esses são os mais, digamos assim, intrínsecos, os mais indiretos, os mais subjetivos. Quais são eles? Motivação, que é aquilo que nos faz agir. Quando a gente está no supermercado, de repente a gente não está pensando em comprar um determinado produto, a gente vê ele na prateleira e sente aquele impulso de comprar o produto, né? Por exemplo. A percepção, que é a forma como nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos corporais. A aprendizagem, que é a nossa capacidade de poder fixar uma informação e resgatá-la depois da nossa memória. E a emoção, que basicamente, eu não preciso nem explicar para vocês, é a forma como nós, digamos, reagimos ao ambiente. Esses são os fatores psicológicos. E para que a gente entenda tudo isso, as empresas entenderam o quê? Poxa, é preciso
investigar quais são os pontos de contato que ele tem durante o processo de consumo, durante o processo de digamos assim, interação entre os dois. Como é que o consumidor se comporta normalmente, de forma mecânica, a gente poderia dizer? Não necessariamente essas etapas são dessa ordem. Ele reconhece uma necessidade ou um problema que ele quer resolver na vida dele, ele vai buscar as informações, depois ele vai escolher uma dessas alternativas, vai consumir o produto, vai comprar ele, adquirir na loja, e depois disso ele vai usar esse produto, e aí é um comportamento pós-compra, é como ele vai, digamos assim, conviver com aquilo, como é que ele vai descartar o produto e tudo mais. Então são muitos pontos de contato da empresa com o consumidor, muitos fatores que interferem, e é preciso muita pesquisa, é preciso pesquisar bastante. Só que a pesquisa tradicional encontrou uma série de obstáculos nos últimos anos. Grandes empresas como a Coca-Cola, a Chrysler, já investiram milhões, bilhões de dólares em pesquisa de mercado, em pesquisa de marketing, e já tiveram casos de muito fracasso. Né? Produtos que foram lançados todo ele baseado em uma pesquisa, e depois o produto foi um fracasso mesmo. E muitas empresas fracassam com novos produtos que são baseados em pesquisa de mercado, e basicamente as empresas elas investem muito. Elas sabem que parte desse investimento é desperdiçado, mas elas não sabem exatamente por quê ou aonde que é desperdiçado, porque eles não conseguem compreender a fundo o comportamento do consumidor. E é aí, meus queridos, que entra o neuromarketing. O neuromarketing ele vai basicamente integrar todas essas ciências que eu estava mostrando para vocês para criar, digamos assim, novas alternativas, um novo método. Como é que ele faz isso? Ele utiliza os métodos de pesquisa da neurociência, ele com isso traz uma nova aplicação para o nicho de marketing, para o post de marketing, que as estratégias de marketing têm, e dessa forma eles dão uma nova perspectiva sobre o comportamento do consumidor. Então os métodos de pesquisa são tanto o eletroencefalograma, quanto a ressonância magnética por imagem funcional que eu expliquei para vocês, e outros métodos também, métodos mecânicos. Posso dar como exemplo aqui os dois que aparecem, que são o galvanômetro e o pupilômetro, ou como é que chama? O rastreamento popular. O galvanômetro ele funciona a partir de qual propriedade? A nossa pele, como o nosso sistema nervoso periférico está espalhado pelo nosso corpo, também conduz a eletricidade. De certa forma, é capaz de a gente perceber essa eletricidade através de sensores da nossa pele, e isso forma também as ondas como a gente vê no eletroencefalograma. Já o pupilômetro, ele basicamente rastreia o nosso globo ocular para ver se ele está se dilatando, se ele está se contraindo. Porque o ser humano, quando ele está com atenção a um determinado ponto, o pupila tende a se dilatar. E também o rastreamento ocular, ele vai investigar quais são os pontos de interesse que o seu olho repousa mais tempo, quando ele está olhando o produto, ou um comercial de TV. E muitas vezes esse tipo de testes são aplicados também no encefalograma para dar um dado mais completo. Né? E a última pesquisa também que é interessante a gente abordar, que é o ZEMET, que foi uma pesquisa desenvolvida pelo Gerald Zaltman, que ele é da Harvard, e ele desenvolveu esse método de pesquisa que ele busca, digamos assim, justamente entender o que está acontecendo no inconsciente do nosso consumidor. Esses 95% de processos cognitivos que estão acontecendo ali, o que de fato faz a gente se comportar dessa forma? Então, basicamente, o ZEMET tem uma primeira etapa, que ele pede uma semana de antecedência, que você coleta imagens, e essas imagens têm que ter uma relação com um determinado tipo de produto. Mas a imagem não pode conter o produto em si. Então, por exemplo, essas imagens foi do cara que foi entrevistado, que ele teve que coletar imagens da Coca-Cola. Então ele teve que pegar uma série de imagens que ele tinha, de alguma forma, um sentimento a respeito da Coca-Cola, e para isso ele já começou com uma semana de antecedência a processar cognitivamente sobre aquele assunto. Depois disso ele é entrevistado durante 2 horas, sozinho, com um entrevistador especializado da Olson Zaltman Associates, que é a empresa do Gerald Zaltman, e nesse momento ele tem que basicamente explicar metaforicamente o que cada imagem daquela representa, já que aquela imagem não tem o símbolo, a marca da empresa, de fato. O que aquela imagem desperta dele? Será que é poder? Será que é a sensação de transformar seu comportamento? Será que é algo que vai fazer com que ele possa, digamos assim, ser mais aceito na sociedade? E a terceira e última etapa é a síntese visual, que basicamente faz uma colagem de todas essas imagens, certo? E essa colagem vai ser, digamos assim, uma janela metafórica dos pensamentos inconscientes que essas pessoas estão tendo a respeito de determinado produto. Existe um designer que vai acompanhar, vai servir apenas como as mãos desse processo, e basicamente quem coordena é a pessoa que está sendo entrevistada, ele vai ordenar e hierarquizar aquela informação de acordo com o que for mais importante para ele a respeito daquele produto. Esse método ele tende a ser bastante revelador de processos inconscientes. Muitas empresas já utilizaram ele, a Coca-Cola, por exemplo, tiveram insights muito bacanas e campanhas muito proveitosas a partir disso. Como é que então isso se aplica ao nosso composto de marketing, ao nosso querido marketing? Basicamente, aprimorando tudo que existe.
Né? A partir dessas pesquisas de marketing é possível identificar, por exemplo, houve uma pesquisa que basicamente se descobriu que um determinado produto, como um vinho, se você faz uma pesquisa com os consumidores através de métodos de pesquisa neurocientíficos, é possível identificar que as pessoas que tomam o mesmo vinho, só que rotulados com preços diferentes, vão ter experiências diferentes de degustação daquele vinho. Se o vinho for mais caro, a pessoa vai preferir aquele vinho do vinho que é mais barato, mesmo sendo o mesmo sabor. Sem nem saber disso, sem nem saber explicar o porquê disso. Mas isso tudo está onde? Está no nosso inconsciente, são os processos inconscientes que estão acontecendo no nosso sistema límbico, no nosso corpo encefálico. E, portanto, se dá uma nova perspectiva do comportamento do consumidor, porque é possível que a gente entenda como é que acontece cada um desses processos. É possível que a gente entenda o que acontece no nosso inconsciente, como é que funciona a nossa razão, o nosso córtex frontal, como é que ele está coordenando tudo isso, a nossa cognição, a nossa motivação, de onde é que ele surge esse impulso que a gente tem de comprar inconsciente, é possível a gente entender. A nossa percepção através dos nossos órgãos sensoriais, em cada área do nosso cérebro está atuando nisso. O processo de aprendizagem, que é importantíssimo para a gente fazer associações e adquirir produtos no futuro de maneira mais rápida, sem que a gente sinta dor de comprar um produto que a gente já sabe que é ruim. A emoção e o instinto, principalmente, que é um dos pontos mais negligenciados das pesquisas convencionais. Como eu disse para vocês, a gente tem áreas do nosso cérebro que foram herdadas de seres antepassados, desde os répteis, que coordenam os nossos instintos de sobrevivência, nosso instinto de reprodução. E as metáforas profundas, que são identificadas a partir daquele método do Z-método, do Gerald Zalton, que basicamente são as lentes que nós usamos para enxergar esse mundo à nossa volta, que moldam e remoldam o tempo todo, a forma como nós enxergamos o universo, e que estão ocorrendo lá do nosso inconsciente, e que fazem com que a gente, de fato, pense, haja e fale da maneira como fazemos. Então é dessa forma que o neuromarketing acaba interferindo diretamente no cérebro, no comportamento do consumidor, e é por isso que a gente pode dizer que o cérebro, ou o encéfalo, é quem é o agente basilar do comportamento humano. E, basicamente, o que ocorre é o seguinte: quanto mais se pesquisa sobre isso é o mais fantástico, mais se encontram novas perguntas. O neuromarketing, a neurociência se desenvolveu muito nas últimas 2 décadas, mas mesmo assim ainda se tem muito para desenvolver, ainda tem muita pesquisa pela frente, ainda tem muitas coisas que precisam ser levantadas e serem resolvidas para que de fato a gente possa ter um entendimento completo do comportamento humano. Por isso que essa disciplina, essa área é tão fascinante. E eu espero que esse trabalho sirva para isso, sirva para motivar outras pessoas também a pesquisar sobre isso, a desenvolver essa ciência, para que todos nós possamos contribuir para esse entendimento dessa máquina fantástica que é o cérebro. Obrigado.